Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Catedral Latina do Espírito Santo em Istambul, o encontro de oração com os bispos, sacerdotes, os diáconos, consagrados, consagradas e os agentes de pastoral. Encontro este conduzido por Sua Santidade, o Papa Leão XIV. Com vocês nessa transmissão, nessa sexta-feira, 28 de novembro de 2025, Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos Massimiliano Menichetti e na parte técnica Alberto Giovanetti. Saudamos as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular Rádio Amparo, Lisboa, Portugal, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio e TV Nazaré, Web TV Tropicana, Rádio Aliança no Brasil, Rádio Exclusiva FM em Poupeu, Minas Gerais, todos os canais da Rede Evangelizar de Rádio, também a WTN Rádio e TV. Imagens que nos chegam, portanto, da Catedral Latina do Espírito Santo, agora a entrada do Santo Padre. Todos fizeram silêncio após a calorosa acolhida na entrada da Catedral, e agora sim, então, os aplausos, esse encontro tão aguardado, recordando que a Catedral tem capacidade para 500 fiéis, e a estimativa é de que cerca de 800 pessoas, entre dentro e fora da Catedral, então, estão presentes para esse encontro de oração com o Santo Padre. Essa Catedral Latina do Espírito Santo, que foi aberta ao culto em 5 de julho de 1846. Encontro muito aguardado. Sempre recordamos esse pequeno rebanho. Na Turquia, no último século, atingiu um declínio drástico do número de cristãos. Em 1915, 35% da população da Turquia ainda era cristã, enquanto hoje são apenas 0,6% da população, em torno de 60 mil fiéis. Nós vamos sentir um pouco o clima, então, da acolhida ao Santo Padre. Santo Padre que no final da tarde de ontem se transferiu da capital da Turquia, Ankara, então até Istambul. Hoje cedo celebrou a Santa Missa de forma privada e após se dirigiu então para a Catedral, onde foi acolhido pelo vigário apostólico de Istambul, Dom Massimiliano Palinuro. Recordamos que a Catedral do Espírito Santo já foi visitada pelo Papa Paulo VI em 1967, acompanhado pelo Patriarca Ecumênico Atenágoras, João Paulo II em 1979, acompanhado pelo Patriarca Ecumênico Dimitrios I, Bento XVI em 2006 e o Papa Francisco em 2014, acompanhado pelo Patriarca Bartolomeu I. Leão XIV, portanto, o quinto pontífice a visitar a Turquia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Depois do canto de ingresso, o sinal da cruz, dando início a esse encontro, e agora as palavras de boas-vindas
do presidente da Conferência Episcopal da Turquia, Dom Martin Metek, arcebispo de Izmir. Santo Padre, sono profondamente onorato Santo Padre, parla a nome me sinto desta muito Assemblea honrado riunita oggi intorno a lei. em saudá-lo em nome dessa Assembleia, reunida hoje ao seu redor, para lhe dar as boas-vindas. Benvenuto. Seja bem-vindo. La saluto a nome di tutti i patriarchi Saúdo d'Oriente em nome de todos os presenti qui, patriarcas do Oriente aqui a presente, nome di tutti i vescovi della em nome de Turchia, todos os bispos da Turquia, dei religiosi e delle dos religiose, religiosos, das religiosas, delle persone consacrate, das pessoas nonché dei consagradas, sacerdoti che servono la Chiesa dos in sacerdotes questa que terra servem a Igreja nessa terra abençoada, precisamente dove la Chiesa è nata onde a in mezzo Igreja alle nazioni. nasceu entre as nações. La saluto anche Saúdo a também nome dei fedeli laici em nome dos fiéis leigos che si dedicano con generosità que se alla dedicam pastorale e alla generosamente à carità. pastoral e à caridade. Con il salmista vorremmo esclamare: Com o salmista queremos exclamar: questo è il giorno esse che ha fatto é o il dia que o Signore. Senhor fez. Rallegriamoci Alegremo-nos in esso e ed nele esultiamo. exultemos. Sì, santità è per noi una gioia immensa Sim, santidade, poter é para accogliere nós lei, uma imensa alegria il successore poder dell'Apostolo acolhê-lo, Pietro, sucessor do apóstolo Pedro, garante della tradizione garante da viva e tradição sacramentale viva e sacramental, trasmessa da Cristo fino ai nostri giorni transmitida por Cristo até os e nossos che dias promette alla Chiesa e que permite à Igreja di rimanere de il permanecer sacramento della salvezza. o sacramento da salvação. Come nel giorno di Pentecoste proveniamo da antiche Como tradizioni no dia de diverse, Pentecostes, viemos de antigas tradições diversas, herdeiros dalla loro fede das igrejas gloriosas de sua fé e de seu testemunho, manifestata nei primi concili, manifestado nos in primeiros particolare quello di concílios, Nicea. particularmente aquele de Rappresentiamo Niceia. anche la Chiesa, Representamos também as le igrejas chiese rimaste fedeli a que Cristo, permaneceram segnate fiéis dal a Cristo, sigillo del martirio. marcadas pelo selo do martírio. Servitori del popolo di Dio, Servos do povo de per pura Deus, grazia, por pura graça, desideriamo rimanere testimoni fedeli, desejamos permanecer fiéis testemunhas de uma fé viva radicati e in ativa, Cristo e nel suo insegnamento. enraizada em Cristo e em seus ensinamentos. Riceva, Santissimo Padre, Recebei, Santíssimo la Padre, nostra profonda gratitudine a nossa profunda gratidão per la sua visita, segno del por suo sua amore visita, per tutto il sinal popolo di de Dio. seu amor por todo o Che povo il de Signore Deus. risorto benedica il suo ministero petrino Que o e questa Senhor visita ressuscitado fraterna, abençoe seu che ministério Egli petrino, conceda a tutti noi di essere toccati essa visita fraterna, dall'amore del Padre, que Ele nos conceda a todos sermos tocados pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, unico amore. só Deus, só amor. Saudação, as boas-vindas, portanto, presidente da Conferência Episcopal da Turquia, Dom Martin Metek, arcebispo de Izmir. Let us pray. O God, whose Son promised to all those gathered in his name that he would be there in their midst, grant, we pray, that we may be aware of his presence among us, and in truth and charity experience in our hearts an abundance of grace, mercy, and peace. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Agora teremos a primeira leitura, que será proclamada em turco, Romanos 10, versículos 9 a 18. Aziz Paulus'un Romalılara mektubundan sözler. Kardeşim, İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler Portanto, se com tua ve boca Tanrı'nın onu ölümden confessares que dirilttiğine Jesus é o yürekten Senhor, iman edersen, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. İnsan
yürekten iman etmekle É aklanır, crendo de coração que se obtém a imanını justiça ağzıyla açıklamakla e é da professando com palavras que se chega à salvação. kutsal yazı, A Escritura ona diz: iman eden hiç kimse todo o que nele utandırılmayacak. crer não será confundido. Çünkü Yahudi ve Grek Pois ayrımı não há yoktur. distinção entre judeu e grego, Aynı Rab, hepsinin porque Rab, todos têm um mesmo Senhor, kendisine rico yakaranların para com hepsine todos karşı os que o eli invocam. açıktır. Porque todo aquele que invocar o nome do Rabbe Senhor será yakaran salvo. herkes kurtulacaktır. Ama iman Porém, etmedikleri kişiye, como invocarão nasıl aqueles em quem não têm fé? duymadıkları E kişiye como crerão nasıl iman naqueles de quem edecekler? não ouviram falar? Tanrı E sözünü como yayan virão falar olmazsa se não houver quem nasıl pregue? duyacaklar? Sözü E yaymayan como pregarão se não gönderilmezlerse forem enviados, como sözü está nasıl escrito? yayacaklar? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas İyi novas? haber müjdeleyenlerin ayakları Mas ne güzel. não são todos que prestaram ouvido à boa Ne nova. var ki É o que herkes exclama müjdeyi Isaías. ummadı. Senhor, İşayanın quem dediği gibi, acreditou na nossa pregação? verdiğimiz habere kim inandı? Logo, a fé provém da Demek ki pregação iman, haberi e a duymakla, pregação se exerce duymak da em Mesih'le razão ilgili sözün yayılmasıyla da olur. palavra de Cristo. Ama şunu soruyorum. Onlar Pergunto duymadılar agora, mı? acaso não ouviram? Elbette duydular. Claro que sim. Sesleri bütün Por toda a yeryüzüne, terra sözleri correu dünyanın a dört sua bucağına voz ulaştı. e até os İşte confins Rabbin do mundo sözleridir. foram as suas palavras. E agora, Salmo responsorial será cantado em turco, Salmo 18. Onların müjdesi yeryüzüne yayılır. Onların müjdesi yeryüzüne yayılır. Gökler Tanrı'nın şanını anlatıyor. Gökü ve onun ellerinin eserini duyuruyor. Gün güne söz söyler. Gece geceye bilgi verir. Onların müjdesi yeryüzüne yayılır. Ne söz geçer orada ne de konuşma. Sesleri duyulamaz. Ama sözleri yeryüzünü dolaşır. Söyledikleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Onların müjdesi yeryüzüne yayılır. E depois do canto do Salmo 18 em turco, a aclamação ao Evangelho em inglês, Mateus, capítulo 4, versículo 19. Alleluia.
E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Leitura do Evangelho segundo Mateus. As Jesus was walking by the Sea of Galilee, he saw two Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. He said to them, E disse-lhes: "Come after me, Vinde após mim, and I will make e you vos farei fishers." pescadores de homens. At once they Na left mesma their hora, nets and followed him. abandonaram suas redes e o seguiram. Walked along from there, and saw two Passando other adiante, brothers, viu outros dois James, irmãos, the son of Tiago, Zebedee, filho de and his Zebedeu, brother John. e seu irmão João, They were in a boat, que estavam their com seu father pai, Zebedee, Zebedeu, mending their nets. consertando as redes. He called them, and Chamou-os, immediately they left e eles abandonaram a barca e seu pai and followed him. e o seguiram. The Gospel of the Lord. Essa leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. E agora vamos ouvir as palavras do Santo Padre Papa Leão XIV. Your Excellencies, dear brother priests, Excelências reverendíssimas, queridos sacerdotes, religiosas e religiosos e and all agentes of my pastorais, brothers and sisters, irmãos e irmãs. it is a great joy for me to É be uma with you. grande alegria estar aqui I'm grateful convosco. to the Lord. Agradeço ao Senhor que me permite, na minha He has granted primeira me viagem the apostólica, grace to visit this holy visitar land essa that is terra Turkey, santa que é a a Turquia, place where the story of the people of Israel onde a história do meets povo the de Israel growth of Christianity. se encontra com o cristianismo Old and nascente, New Testaments o embrace, Antigo e o Novo and the Testamento pages se abraçam numerous councils e se were written. escrevem as páginas de Faith numerosos that unites concílios. us has deep roots. A fé que nos une tem raízes distantes. Our father Abraham set Obediente ao out to chamado Ur de of Deus, Chaldeans, nosso pai and then Abraão from the partiu region de of Ur Haran in dos the south caldeus of present-day e Turkey depois da região de Arã, ao sul da to atual the Turquia, promised land. rumo à Terra In Prometida. the fullness of time, Na plenitude dos after tempos, Jesus' death and após a resurrection, morte e his ressurreição de disciples Jesus, also came to Anatolia. os seus discípulos também se dirigiram para a Anatólia Bishop was Saint e em Ignatius. Antioquia, They were called onde mais Christians tarde for the foi first time. bispo Santo Inácio, foram From that chamados pela city, primeira Saint vez de Paul began cristãos. some of his apostolic A partir dessa journeys cidade, São that Paulo led to the iniciou founding algumas of many de suas communities. viagens apostólicas, fundando muitas Likewise, in comunidades. Ephesus, E on segundo shores algumas of the fontes Anatolian antigas, Peninsula, é ainda nas where, costas da according to some península ancient da Anatólia, sources, em Éfeso, John, the que teria beloved permanecido disciple and e morrido evangelist, o evangelista lived João, and died. discípulo amado do Senhor. Furthermore, we recall with admiration Recordamos the também great com Byzantine admiração history, o grande the passado missionary bizantino, impulse of the Church of o impulso Constantinople, missionário da Igreja de the spread of Constantinopla Christianity e a throughout the difusão do Levant. cristianismo em todo o Even Levante. today in Turkey, Ainda hoje na there Turquia, are many communities of vivem Eastern muitas Rite comunidades cristãs de rito oriental, como os armênios, sírios e as well as caldeus, those of the Latin bem Rite. como
a de rito latino. O patriarca ecumênico continua a ser um ponto de referência tanto para os próprios fiéis gregos como para os que pertencem a outras denominações ortodoxas. Caríssimos, vós também fostes gerados a partir da riqueza dessa longa história. Hoje, vós sois a comunidade chamada a cultivar a semente da fé que nos foi transmitida por Abraão, pelos apóstolos e pelos padres. A história que vos precede não é algo simplesmente para recordar e depois arquivar num passado glorioso, enquanto olhamos resignados para o presente da Igreja Católica que se tornou numericamente menor. Pelo contrário, somos chamados a adotar o olhar evangélico iluminado pelo Espírito Santo. E quando vemos com os olhos de Deus, descobrimos que Ele escolheu o caminho da pequenez para descer entre nós. Eis o estilo do Senhor que somos chamados a testemunhar. Os profetas anunciam a promessa de Deus falando de um pequeno rebento que brotará. E Jesus elogia os pequenos que confiam nele, afirmando que o reino de Deus não se impõe atraindo atenção, mas se desenvolve como a menor de todas as sementes plantadas na terra. A lógica da pequenez é a verdadeira força da Igreja. E, efetivamente, essa não reside nos seus recursos, nas suas estruturas, nem os frutos da missão da Igreja derivam do consenso numérico, poder ecumênico ou relevância social. Em vez disso, ela vive da luz do Cordeiro e, reunida em torno dele, é impulsionada pelas estradas do mundo pelo poder do Espírito Santo. E nessa missão, é novamente chamada a sempre confiar na promessa do Senhor. Não temais, pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino. Recordemos, a propósito, essas palavras do Papa Francisco, numa comunidade cristã onde os fiéis, os sacerdotes, os bispos não tomam esse caminho da pequenez, falta futuro. O reino de Deus brota do pequeno, sempre do pequeno. A igreja que vive na Turquia é uma pequena comunidade que, no entanto, permanece fecunda como semente e fermento do reino. Por isso, encorajo-vos a cultivar uma atitude espiritual de esperança, confiante, fundada na fé e na união com Deus. Com efeito, é necessário testemunhar com alegria o Evangelho e olhar com esperança para o futuro. Alguns sinais dessa esperança já estão bem presentes. Peçamos ao Senhor, portanto, a graça de saber reconhecê-los e cultivá-los. Outros, talvez, seremos nós que teremos de transmiti-los de forma criativa, perseverando na fé e no testemunho. Entre os sinais mais belos e promissores, penso nos muitos jovens que batem as portas da Igreja Católica, trazendo as suas perguntas e inquietações. Quanto a isso, exorto-vos a continuar o rigoroso trabalho pastoral que realizais. Do mesmo modo, encorajo-vos a ouvir e acompanhar os jovens e a cuidar daqueles âmbitos em que a Igreja na Turquia é chamada a trabalhar de maneira especial. O diálogo ecumênico interreligioso, a transmissão da fé à população local, o serviço pastoral aos refugiados e aos migrantes. Esse último aspecto merece uma reflexão. Efetivamente, a presença muito significativa de imigrantes e refugiados nesse país apresenta à Igreja o desafio de acolher e servir aqueles que estão entre os mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, essa igreja é constituída por estrangeiros e muitos de vós, sacerdotes, religiosas, agentes pastorais, provindes de outras terras. Isso requer um compromisso especial da vossa parte com a enculturação para que a língua, os costumes e os hábitos da Turquia
tornem-se cada vez mais vossos. A comunicação do Evangelho passa verdadeiramente por essa enculturação. Além disso, não quero esquecer que nessa vossa terra foram celebrados os primeiros 8 concílios ecumênicos. Esse ano comemora seu aniversário dos 1700 anos do primeiro concílio de Niceia, marco no caminho da Igreja e também de toda a humanidade. Um acontecimento sempre atual, apresentando-nos alguns desafios que gostaria de mencionar. O primeiro é a importância de captar a essência da fé e do ser cristão. Em torno do símbolo da fé, a Igreja em Niceia reencontrou a unidade. Portanto, não se trata apenas de uma fórmula doutrinária, mas de um convite a procurar sempre, mesmo dentro das diferentes sensibilidades, espiritualidades e culturas, a unidade e a essencialidade da fé cristã em torno da centralidade de Cristo e da tradição da Igreja. Niceia convida-nos ainda hoje a refletir sobre essas questões. Quem é Jesus para nós? O que significa no seu núcleo essencial ser cristão? O símbolo da fé, professado de forma unânime e comum, torna-se assim critério de discernimento, bússola de orientação, eixo em torno do qual devem girar o nosso crer e nosso agir. E a propósito da relação entre a fé e as obras, quero agradecer às organizações internacionais. Penso em particular na Caritas Internationalis e na Kirche in Not, pelo apoio às atividades caritativas da Igreja e, sobretudo, pela ajuda às vítimas do terremoto de 2023. O segundo desafio diz respeito à urgência de redescobrir em Cristo o rosto de Deus Pai. Niceia afirma a divindade de Jesus e a sua igualdade com o Pai. Em Jesus, encontramos o verdadeiro rosto de Deus e a sua palavra definitiva sobre a humanidade e a história. Essa verdade coloca constantemente em crise as nossas representações de Deus quando não correspondem ao que Jesus nos revelou e convida-nos a um contínuo discernimento crítico sobre as formas da nossa fé, da nossa oração, da nossa vida pastoral e, em geral, da nossa espiritualidade. Mas há também outro desafio que eu definiria como o retorno do arianismo, presente na cultura atual e, às vezes, entre os próprios fiéis. Quando se olha para Jesus com admiração humana, talvez até com espírito religioso, mas sem realmente considerá-lo como o Deus vivo e verdadeiro presente entre nós. O seu ser Deus, Senhor da história, é de algum modo obscurecido e limita-se a considerá-lo como um grande personagem histórico, um mestre sábio, um profeta que lutou pela justiça e nada mais. Niceia lembra-nos: Jesus Cristo não é uma figura do passado, é o Filho de Deus que está no meio de nós, que guia a história para o futuro que Deus nos prometeu. Por fim, um terceiro desafio: a meditação da fé e o desenvolvimento da doutrina. Num contexto cultural complexo, o símbolo de Niceia conseguiu mediar a essência da fé por meio de categorias culturais e filosóficas da época. No entanto, poucas décadas depois, no primeiro concílio de Constantinopla, vemos que ele é aprofundado e ampliado. E, graças a esse aprofundamento da doutrina, chega-se a uma nova formulação. O símbolo niceno-constantinopolitano, aquele comumente professado em nossas celebrações dominicais. Aqui também aprendemos uma grande lição. É necessário sempre mediar a fé cristã nas linguagens e categorias do contexto em que vivemos, como fizeram os padres em Niceia e em outros concílios. Simultaneamente, devemos distinguir o núcleo da fé das fórmulas e formas históricas que a expressam, as quais permanecem sempre parciais e provisórias e podem mudar à medida que aprofundamos a doutrina.
Recordemos que o mais recente doutor da Igreja, John Henry Newman, insiste no desenvolvimento da doutrina cristã porque ela não é uma ideia abstrata e estática, mas reflete o próprio mistério de Cristo. Trata-se, com efeito, do desenvolvimento interno de um organismo vivo que traz à luz e explica melhor o núcleo fundamental da fé. Caríssimos, antes de me despedir, gostaria de recordar a figura, por vós tão querida, São João 23, que amou e serviu esse povo, afirmando: gosto de repetir o que sinto no coração. Eu amo este país e os seus habitantes. E, observando da janela da casa dos jesuítas, os pescadores do Bósforo, atarefados com seus barcos e redes, escreveu: o espetáculo comoveu-me. Na outra noite, por volta de 1h, chovia torrencialmente, mas os pescadores estavam lá, impávidos no seu trabalho árduo. Imitar os pescadores do Bósforo, trabalhar dia e noite com tochas acesas, cada um no seu pequeno barco, sob as ordens dos chefes espirituais. Eis o nosso grave e sagrado dever. Desejo que sejais animados por essa paixão, que conserveis a alegria da fé, que trabalheis como pescadores intrépidos no barco do Senhor. Que Maria Santíssima, a Theotokos, interceda por vós e vos proteja. Obrigado. As palavras do Santo Padre Leão XIV, dirigidas então aos bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas e agentes pastorais reunidos na Catedral do Espírito Santo em Istambul. Sempre recordamos, são palavras que merecem ser recordadas, assimiladas e aprofundadas. E agora, a profissão de fé e a oração do Pai Nosso. Bir tek Allah'a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen, tüm varlıkların yaradanı, her şeye kadir Peder Allah'a inanıyorum. Tüm asırlardan önce Peder'den doğmuş olan, Allah'ın biricik oğlu, bir tek Rab olan Mesih İsa'ya inanıyorum. O Allah'tan Allah, nurdan nur, gerçek Allah'tan gerçek Allah'tır. Yaratılmış olmayıp, Peder ile aynı özdedir ve her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, kutsal ruhun kudretiyle Bakire Meryem'den vücut alıp insan olmuştur. Pontius Pilatus zamanında bizim için acı çekerek çarmıha gerilmiş, ölmüş, gömülmüş ve kutsal yazılara göre 3. gün dirilmiştir. Göğe çıkmış ve Peder'in sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için
şanla tekrar gelecek ve onun hükümdarlığı son bulmayacaktır. Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, peder ve oğuldan çıkıp, peder ve oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan kutsal ruha inanıyorum. Havarilerin inancına dayanan, Katolik ve kutsal olan tek kiliseye inanıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorum. Ölülerin dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Esse foi então a oração do creio em turco. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say. E agora a oração do Pai Nosso. We humbly implore your majesty, O Lord, that just as the blessed apostle Andrew was for your church, a preacher and pastor, so he may be for us a constant intercessor before you, through Christ our Lord. Agora a benção do The Santo Lord Padre. be with you. Blessed be the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. E depois da benção do Papa Leão XIV aos presentes, em meio aos aplausos, o canto final. Pelo coral que animou esse encontro, podemos ver os tantos rostos de tantas etnias, de tantas origens, e precisamente são esses fiéis, essa diversidade que compõe o pequeno rebanho dos fiéis católicos na Turquia, por volta de 60 mil fiéis, 0,6% da população. Mas a lógica da pequenez é a verdadeira força da Igreja, afirmou o Papa Leão XIV, então, no seu discurso A Vida Consagrada na Turquia.
O encontro, então, com o Santo Padre, um verdadeiro dom de Deus para toda a Igreja na Turquia, havia afirmado o presidente da Conferência Episcopal da Turquia, uma carta dirigida aos fiéis antes da visita do Santo Padre ao país. Encontrar o sucessor de Pedro nunca é um evento comum. Convidando a todos, então, para viver este momento como um tempo de luz e renovação interior. Também como curiosidade, há um grupo de numerosos sacerdotes do caminho neocatecumenal que estavam em peregrinação pela Turquia. Eles já haviam organizado essa viagem há mais de um ano, justamente para percorrer as igrejas do Apocalipse na Turquia, e justamente isso antes do anúncio da viagem do Papa. E eles estão presentes também hoje nesse encontro com o Santo Padre e entregarão a ele então a pedra fundamental de uma nova paróquia que eles querem construir em Dallas, no bairro de Migrantes, uma paróquia dedicada a Santo Agostinho. Vamos pedir então a bênção ao Santo Padre para a pedra fundamental dessa nova igreja. Agora o momento das saudações, também da troca de dons. Recordando que a comunidade católica latina do Vicariato de Istambul, composta por pouco mais de 10 mil fiéis locais e aproximadamente 30 mil fiéis estrangeiros, refugiados ou migrantes. E além dos latinos, há também cerca de 8 mil católicos armênios, caldeus, siríacos, divididos em 3 ordinariatos, que estendem sua jurisdição por toda a Turquia. Outros 10 mil fiéis latinos vivem entre a Arquidiocese de Esmirna e o Vicariato de Anatólia. Sempre recordando que a Turquia desempenha um papel significativo na complexidade do nosso mundo atual, ponte entre Oriente e Ocidente, encruzilhada de povos e religiões, mosaico de culturas e tradições. Essa terra que foi justamente chamada de Terra Santa do Novo Testamento, pátria do apóstolo Paulo, foi ali que pelo menos 6 apóstolos pregaram o Evangelho. Aproximadamente 1/4 do Novo Testamento foi ali inspirado e foi ali, precisamente em Antioquia, que os discípulos de Jesus, como bem recordou o Santo Padre em suas palavras, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ali estão os túmulos dos apóstolos João e Filipe, também a casa de Maria, em Éfeso, e como também recordou o Santo Padre em suas palavras, na Turquia foram realizados os 8 primeiros concílios e por meio dos ensinamentos dos grandes padres da Igreja, a teologia cristã encontrou a sua correta formulação. Santo Padre, em suas palavras, ao se referir ao primeiro concílio de Nicéia, do qual comemoramos os 1700 anos, ele apresentou alguns desafios. E o primeiro, é importante captar a essência da fé e do ser cristão. O segundo desafio, a urgência de redescobrir em Cristo o rosto de Deus Pai. E por fim, o terceiro desafio, a mediação da fé e o desenvolvimento da doutrina. Em particular, nesse terceiro desafio, afirmou que num contexto cultural complexo, os símbolos de Nicéia conseguiam mediar a essência da fé por meio das categorias culturais e filosóficas da época. No entanto, poucas décadas depois, no primeiro concílio de Constantinopla, vemos que ele foi aprofundado e ampliado, e graças a esse aprofundamento da doutrina, chegou-se então
a uma nova formulação. Símbolo niceno-constantinopolitano, aquele que comumente professado nas nossas celebrações dominicais. E disso, Santo Padre, aprendemos uma grande lição, que é necessário sempre mediar a fé cristã nas linguagens e categorias do contexto em que vivemos, como fizeram os padres em Niceia e nos outros concílios. E, simultaneamente, devemos distinguir o núcleo da fé das fórmulas e formas históricas que a expressam, as quais permanecem sempre parciais e provisórias e podem mudar à medida que aprofundamos a doutrina. Leão XIV recordou então o mais recente doutor da Igreja, John Henry Newman, insiste no desenvolvimento da doutrina cristã porque ela não é uma ideia abstrata e estática, mas reflete o próprio mistério de Cristo. Trata-se, com efeito, do desenvolvimento interno de um organismo vivo que traz à luz e explica melhor o núcleo fundamental da fé. O Santo Padre recordou também São João 23. Sempre recordamos que Angelo Giuseppe Roncalli esteve à frente do vicariato de Istambul por 10 anos, de 1934 a 1944. Por isso, então, criou esse carinho também pelas terras turcas. Uma longa fila de autoridades civis religiosas, bem como fiéis, querem saudar o Santo Padre. Recordando um pouco alguns dados da Igreja Católica na Turquia, que, segundo dados do Escritório Central, então, de Estatística da Igreja, na Turquia existem cerca de 60 mil fiéis católicos, 0,6% da população, pequeno rebanho, que é pastoreado por 10 bispos, 18 sacerdotes diocesanos e 58 sacerdotes religiosos, 76 no total. Os diáconos permanentes são 2, os religiosos não sacerdotes 5, religiosos professas 37, membros de institutos seculares 1, missionários leigos 2, catequistas 56. Há um seminarista menor e 10 seminaristas maiores. A igreja no país tem 7 circunscrições eclesiásticas, 40 paróquias, além de 18 outros centros pastorais. A igreja também administra 3 escolas maternais e primárias, com 1.165 estudantes, 10 médias inferiores secundárias, com 5.198 estudantes, e um instituto superior universidade com 400 estudantes. Após o encontro na Catedral Latina do Espírito Santo, o Santo Padre irá se dirigir até a casa de acolhida para idosos das Pequenas Irmãs dos Pobres. Nós voltaremos então logo mais para a transmissão desse encontro. Deixamos vocês então com as imagens das saudações ao Santo Padre. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herp. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Shema
طوبى كفرا يمد ملكي ددنا حميني خمو ريتوغي يخو سبري من علمو ومثحد زبنا ولو متركي طوب العينك دقدم كولا قبيلو يخشوا التحزينو كادنا ريشو دبركوثو شورو يدحد وثو شقالتي ودم كولو طوبك شمعون ريش تلميذي